segmento, que a gente chama de abdominal, agora é lá no baixo ventre, tá? Então, esse envolve os músculos, assim, da cavidade abdominal, lá do baixo ventre, tá? As vísceras que estão ali no abdômen, intestino, estômago, bexiga. E ali estão as emoções relacionadas às experiências mais primitivas da nossa vida, tá? As mais antigas, as experiências de prazer em defecar que o bebê tem, prazer em fazer xixi, ou a contenção disso, tá? E a satisfação sexual também, o prazer sexual também, tá? E aqui nesse segmento, quando ele está cronificado, ele se mostra, por envolver a energia sexual, ele se mostra, assim, cronificadamente, com muito distanciamento, com muita arrogância, com muita petulância, com uma energia de cinismo. Como aquela lá também, eu nem faço contato, porque, na verdade, eu nem quero muito contato. Tá? É porque é uma pessoa medonha, uma pessoa que... E aí começa a falar da pessoa. Nem quer contato, mas fala meia hora mal da pessoa. Tá? Quer dizer, está totalmente conectada com a pessoa. Já viram isso? Tá? Cinismo. Eu nem queria mesmo aquilo lá. Aliás, fiz aquilo só por fazer, porque, na verdade, não me interessava muito aquilo. Não, tá? Então, aparecem reações cínicas nossas, e quando, então, essas reações aparecem, provavelmente a gente está trabalhando com encoraçamento de base, encoraçamento de sexualidade. O encoraçamento da sexualidade, preciso falar um pouquinho mais disso. A sexualidade é uma função básica na nossa vida. A sexualidade, o ato sexual está dentro da sexualidade, mas sexualidade não é só o gozo, tá? Mas é principalmente se perceber vingando na vida, tá? Então, quando nós estamos assim, demasiadamente rebaixados, com menos-valia exagerada, com uma autodepreciação medonha, nós estamos com um problema sério nessa coraça. Da mesma maneira também, como quando a gente quer se aparecer demais, fala o que não é, o que não sabe, diz que tem condições de fazer algo que é um poder que Deus me deu e só deu para mim, para mais ninguém. Quando nós estamos querendo ser, de alguma maneira, melhor do que os outros. Tá? Então, veja que são dois pontos de exagero. Querer ser melhor do que os outros e se achar a última pessoa do mundo. Nesses dois momentos está acontecendo o cinismo. E ali nós identificamos esse encoraçamento pélvico me pegou agora, e agora, aliás, esse abdominal, ele me pegou, é porque ele aparece ali na base pélvica, tá? Aparece na sexualidade. Tá? Então, assim, a menina se arruma impecavelmente para sair de casa e passear ali nos barzinhos. Mas ela não quer ser vista por ninguém. Ela não quer namorar ninguém. Ela só quer ir ali tomar um cafezinho ali à noite, mas empiriquitada. Será que uma coisa está combinando com a outra? Tá? Então, quando ela diz, não, eu não quero nada, só me arrumei para ir ali tomar um café ali no bar de noite. Há um ato cínico, ela está louca para encontrar alguém, sim, só que ela não quer se frustrar, então ela já disse que não quer, porque se nada acontecer, ela está bem mesmo, ela foi assim porque ela não queria ninguém. Está louca para encontrar alguém. Está muito afim de conhecer alguém. Tá? Ela está falando cinicamente. Entendem esse jogo de palavras do cinismo, né? Quem desdenha quer comprar, já ouviram isso? Tá? Então, veja nesse exemplo, a garota botou salto fino alto, mini saia, blusa degotada para ir tomar um café às 9 da noite num bar que é bem frequentado. E ela não quer encontrar ninguém, ela só quer ir lá tomar um café. Ela não está afim de relacionamento nenhum, não quer conhecer ninguém na vida dela, porque ela não precisa de ninguém na vida dela. Vocês acham pertinente a atitude com o discurso? O discurso é cínico, entende?
tá? Então, da mesma forma também, assim, olha, gente, eu tenho um poder de saber sobre o passado de vocês, tá? E eu não vou falar tudo, tá? Mas, olha, eu sei tudo da vida de vocês. Eu tenho um poder que só eu que tenho. Que Deus deu esse poder só para mim, vocês não. É uma outra linguagem cínica, tá? Porque a supervalorização e a desqualificação, elas sempre aparecem no discurso do cinismo. E esse cinismo, então, está indicando uma cronificação do encoraçamento diafragmático. Vocês podem pensar que todas essas regiões do corpo, elas são regiões que, quando muito cronificadas, nós temos dificuldade de aceitar aquela região do corpo, tá? Essa região do corpo, por exemplo, se for um encoraçamento abdominal, provavelmente a pessoa não gosta do seu baixo ventre. Ela se acha gorda naquela região ou magra demais. Ela não é satisfeita com essa região do corpo. Tá? Cada encoraçamento leva o indivíduo a não sentir alegria ao olhar para aquela região. E nem sabe. Ângela, sim, dói, mas é bom. Olha o cinismo ali, dói, mas é bom. Bem legal isso. Entenderam? Já vi que entenderam, sim. Tá? Então, esse encoraçamento, às vezes, numa pessoa que está falando sobre um assunto, por exemplo, lá na empresa, ela fala de um jeito assim, com um ar de superioridade. Tá? Vocês, vendedores, vocês precisam vender 110%, porque eu faço isso. Né? Eu consigo fazer o meu trabalho interno e o externo. Existe uma maneira de falar na pessoa que quem escuta não recebe aquilo com tranquilidade, recebe aquilo com uma certa desqualificação. Tá? Então, em todas essas características, a gente está pensando, então, que esse encoraçamento abdominal está chamando a atenção da pessoa. Fica claro? O outro segmento, um pouquinho mais abaixo, é o segmento pélvico. Tá? Toda a musculatura ao redor da cinta ilíaca. Você pode pensar ali das coxas até as coxas, a região dos glúteos, tá? Como também a batata da perna, que a gente chama de gastrocnêmios. Tá? Toda essa região ali do baixo ventre até dos glúteos, toda essa região até a batata da perna. Tá? Gastrocnêmios são as batatas da perna. Nessa região estão as expressões de prazer, tá? Um pouco mais elaborado. Assim, você está fazendo amor com uma pessoa que realmente você ama, admira e causa em você uma estimulação sexual. Pensa nessa situação. Tá? Você está comendo uma comida que é um prato que realmente você gosta. Você está comendo aquela comida, aquele prato que você gosta, num exato momento que você está mesmo com fome. Junta essas ideias que você vai encontrar a expressão genuína do prazer. Tá? Esse segmento pélvico ensina sobre isso. Ele está satisfeito quando as expressões do prazer são atendidas na sua plenitude. Tá? A Didinha foi na cozinha comer brigadeiro. Oh, coisa mais boa. Ela devia estar assistindo antes falar das coraças e sonhando com brigadeiro. Quando foi lá na cozinha, fez e comeu. Oh, delícia. Tá? Satisfação plena do prazer. Tá? Então, pensa na satisfação do teu prazer. Então, esse segmento pélvico ensina sobre o comprometimento que a gente tem com o prazer. Tá? A Didinha tinha tempo de fazer o brigadeiro? Tinha, eram 20 minutos de intervalo. Tá? Estava perto da cozinha, está em casa. Então, evidente que o prazer para o brigadeiro era viável. Na verdade,
Na verdade, o brigadeiro já estava pronto, foi meu filho que fez. E Meu me deixou ainda mais feliz. Melhor ainda, já estava pronto, nem precisou fazer. A comida Esperava. fica muito mais saborosa, né, Vitinho? Quando a comida está pronta, é melhor ainda, né? O sabor é melhor. Tá? E essa energia, ela aparece bastante, tá? E ela aparece com repressões de humor, que são repressões da sexualidade, são bloqueios da sexualidade. Essa região onde está esse segmento pode acontecer uma certa anestesia, tá? E uma das coisas que é engraçado, mas que você pode observar, é assim, você vai tomar banho, por exemplo, tá? Essa região do teu corpo, se ela está encoraçada, você pula. Você passa o sabonete até na barriga e depois vai lá para os pés. Tá? E não percebe que faz isso. E essa região pélvica, você deixa a água escorrer, mas não passa o sabonete, a esponja, não faz contato com ela. Tá? Então aí você começa a desconfiar. O que eu não estou pondo a mão na minha coxa? No banho. O que está acontecendo aqui? Que cinismo é esse? Tá? Não é por acaso que essa região do nosso corpo realmente ela deve ser cuidada, porque historicamente é uma região que a gente não deve mostrar aos outros, né? Tá? A que a gente chama de pudor. Mas é evidente que se fosse possível era a região que a gente queria mostrar para os outros. Tanto que toda vez que o ser humano, de algum modo geral, pode ousar um pouco mais, ele ousa nessa região. Ah, vocês já viram como é que é no carnaval, por exemplo, né? Ali é permitido. Então, ali essa região é a mais aparente. Tá? Por quê? Tem que esconder o ano inteiro, então, e na verdade a parte que eu mais queria mostrar nessa oportunidade é o que eu mais vou mostrar. Tá? Então, nessa região, ela historicamente, ela é mais íntima. Tá? Ela é mais íntima, porque nela está contida naturalmente uma repressão social. Do teu corpo, tudo que você mais tem que esconder dos outros é essa região. Tá? Então ela é naturalmente, culturalmente bloqueada. Tá? E se nós descuidarmos, nós vamos nesse aspecto social e bloqueamos mais ainda. Tá? Então, vai aparecer, por exemplo, com o orgasmo antecipado, falta de orgasmo no ato sexual, dificuldade de relacionamento, tá? De relacionamento sexual, muita dificuldade. Tá? A questão do prazer aparece muito também na comida, que é assim, eu estou com desejo de comer aquilo que eu sei que meu corpo não quer. Já viram isso? Diga para um gordo que ele não pode comer doce. Ele sonha com doce. Não fale nada, talvez ele não tenha vontade de comer doce, mas diga que ele não pode. Tá? Se disser que não pode, pois é isso que ele vai querer. Tá? Então, essa sedução de dizer para o gordo que ele não pode comer doce mexeu com essa couraça genital, abdominal, dessa região que a gente chama de couraça pélvica, mexeu com essa região, tá? E, então, nessa região também estão todos os desafios da nossa vida. Quer ver que loucura? Olha, você nasceu para ser feliz. Eu, imagino, nasci lá no mato, no máximo, ter meu carro já está louco de bom. Não preciso mais do que isso. Já viram isso? Antes não tinha nem calçado para andar, hoje tem um carro. Ih, já fiz demais na vida, tá bom. O resto é lucro. Tá? Já ouviram isso? Já ouviram, né? Nunca falaram, certamente. Nosso pessoal está trabalhadíssimo. Tá? Então, esses pensamentos, quando eles nos pegam dessa maneira,
eles estão denunciando um exagero de coraças nessa região e tem algumas prontinhas para a gente enfiar o dedo, explodir, assimilar, porque elas estão atrapalhando a vida da gente. Tá? Outro ponto que aparece nessa coraça pélvica também é assim. Acho que é Didinha mesmo que perguntou sobre a intuição. Eu não preciso estudar. Eu olho para uma pessoa, intuitivamente eu já sei o que ela precisa. Ui, que medo que dá isso. Tá? Que medo que dá isso. Eu não preciso fazer formação nenhuma, nem ler livro nenhum, ela é ciência, é uma coisa tão chata. Eu olho para a pessoa e já sei o que ela precisa. Tudo isso é cronificação desse encoraçamento, quer dizer, a pessoa não poderia atender ninguém, né? Tá? E tá com o consultório aberto. Tá? Então, esse encoraçamento, ele... Professor, Oi, mas aí o exagero contrário também, né? Aham. Que eu Como seria o contrário? O contrário de que eu nunca estou pronta. Uhum. Eu preciso estudar, porque o estudo vai ser contínuo, mas assim, aquela coisa de que primeiro eu preciso de tal título, outro título, para daí começar a trabalhar, por exemplo. Uhum. Aí você está falando do encoraçamento afetivo. Tá? Aí é do afetivo. Esse pélvico, ele é de sobreposição aos outros. Tá? O afetivo é que às vezes nos faz ficar assim tão cheio de desconfiança conosco que a gente precisa de 10 certificados para começar a fazer alguma coisa. Esse pélvico é o contrário. A gente não sabe nada e pensa que entende de tudo. Tá? Então, isso para nós na transpessoal é muito, muito, muito importante, porque nós sabemos que tem coisas lindas em termos de teoria, em termos de sensibilidade humana. Mas quando o indivíduo não treina e não sabe da sua sensibilidade, ele pode fazer um monte de besteira como essas. Eu já tenho sensibilidade para abrir um tarô, por exemplo. Então, eu não preciso estudar tarô. Eu pego as cartas e já saio falando. Jesus, que medo que dá isso. Qual é a linguagem que você usa para dizer para as pessoas? Você sabe diferenciar uma coisa da outra, porque as nossas linguagens, elas são perigosas quando a gente não estuda a linguagem. Tá? A gente diz para a pessoa uma coisa que não é aquilo, é outra. As palavras, elas servem para muitas coisas, mas às vezes, quando a gente está explicando alguma coisa para alguém, tem que ter muito cuidado com a palavra, porque senão essa palavra pode ser distorcida. Tá? Veja só quando eu digo, Ângela, eu sei o que você sente. Impossível. Primeiro que sentir é uma coisa muito rara de saber o que sinto. Eu tenho reflexos do que sinto. Agora, sentir o que o outro sente, aí não dá, né? Ângela, eu imagino que você esteja percebendo em você algumas sensações. Agora foi claro, né? Agora, eu sei o que você sente. Me poupe. Vai dar confusão nessa linguagem. Então, imagina eu abrir uma carta e falar para a Ângela, eu sei o que você sente. Não sabe, não sabe. Vai estudar. Tá? Então, veja, o trabalho da sensibilidade humana e a relação com os símbolos e arquétipos, que no caso o tarô é uma relação com arquétipos, tem que estudar. Tá? Qual é a origem do tarô? As 22 lâminas. O que significam 22 lâminas? Isso na história da humanidade, como ela surgiu, para que serve? Como é que isso funciona no psiquismo? Qual é a linguagem adequada de lidar com isso? Tá? Porque senão eu mesmo, por falta de estudo, vou usar uma coisa que é linda e eu vou deturpar. Eu vou deturpar, vou desrespeitar aquilo. Não é? E além disso, nesse mesmo encoraçamento, o indivíduo que tem tendência a fazer isso que eu acabei de falar, tem um encoraçamento muito grande no pélvico, tá? E além disso, a pessoa está fadada a cronificar essa cronificação. Essa cronificação da pelve. Isso promove no indivíduo tempo de trabalho curto, porque ele pode fazer psicossomatizações a ponto de fazer doença psíquica. Tá? Ele pode fazer doença psíquica porque ele começa a entrar
num mundo tão alucinado de que sabe o que está fazendo, sabe o que o outro sente, né? Ele entra nessa piração e acaba cronificando e potencializando esse encoraçamento, e isso é um caminho da esquizofrenia. Tá? Ele começa a se separar de uma realidade palpável e fica sustentando e alimentando uma viagem na maionese. Tá? Caramba, faz o trabalho direito, né? Pode trabalhar, tem tantas coisas belíssimas. Então estuda. Eu olho para a planta, eu já sei qual é o chá que a pessoa precisa. Não, vai estudar a química daquela planta, é muito mais fácil. Use sua capacidade, sua disposição, seu prazer em fazer isso. Vai estudar a propriedade das plantas, você vai fazer um trabalho maravilhoso. Vai estudar as lâminas do tarô, você vai fazer um trabalho fantástico. Mas não vai achando que já consegue fazer sem estudar, sem ter um preparo para aquilo. Não é? Vocês devem conhecer bem isso que eu estou falando. Tá? Porque se não tiver esse cuidado, olha, nós estamos fazendo uma especialização em transpessoal. Isso é cuidar de si, isso é cuidar da profissão, isso é ter respeito por aquilo que a gente faz. Tá? Vai dar passe mediúnico, estuda o que é isso. Faz direitinho. Tá? Não pense que trabalhar o dia inteiro, sair correndo, estressado, você pode chegar num lugar e dar passe. Não pode, meu Deus do céu. Tem preparação antes, durante, depois. Tem que ter respeito, preparação para tudo que faz. Tá? Não, eu entro na corrente, eu já cheguei, já estou pronto. Meu Deus, que medo. Tá? Tudo isso é caminho de doença psíquica. Então, esse encoraçamento, para nós, ele é muito importante, até porque eu recebo bastante no consultório situações assim, tá? Então, por exemplo, pessoa que está lá na parada de ônibus, olha para alguém, já recebe um santo e começa a dar consulta. Pensa. Meu Deus! Tá? Mal encontra alguém, começa a conversar em algum lugar, já puxa o tarozinho da moça e já sai falando Jesus. Tudo isso está indicando que esse encoraçamento aqui está grave. Tá? Tem que dissolver, precisa de trabalho, tá? Precisa de trabalho, tá? Se concentra aí, Ângela, que eu vou te dizer o que você tem que fazer amanhã. Que viagem na maionese é essa, meu Deus? Tá? Estuda direitinho, faz as coisas direitinho, porque os trabalhos originalmente são tão lindos que não podem passar por esse tipo de comportamento, né? Que não é profissional, mas às vezes a gente pode abrir uma porta e dizer que é profissional e os outros vão confiar e a gente pode fazer, pode dar informações bem equivocadas e o retorno dessa energia fica no nosso corpo exatamente nesse encoraçamento. Tá? Isso é grave. Isso é bem grave. Tá? Então, esse é um dos encoraçamentos que nós transpessoais mais identificamos e mais precisamos conhecer para cuidar bem do nosso trabalho, para qualificar bem o nosso trabalho, tá? Porque para saber fazer direito uma coisa, tem que estudar teoricamente, tem que receber informações, tem que praticar. E, de um modo geral, nos nossos cursos, que nós temos cursos que nós trabalhamos com a formação de alguns profissionais em várias áreas, uma informação básica que conto a todos é mais ou menos assim: você precisa saber 3 vezes mais do que aquilo que você fala em aula. Enquanto você não sabe 3 vezes mais, não fale que sabe em aula. Não fale, não ofereça como trabalho, porque você ainda não está apto a dar conta daquilo que pode acontecer em aula. Tá? E essa energia, ela aparece bastante, tá? E ela aparece com repressões de humor, que são repressões da sexualidade, são bloqueios da sexualidade. Essa região onde está esse segmento, pode acontecer uma certa anestesia, tá? E uma das coisas que é engraçado, mas que você pode observar, é assim: você vai tomar banho, por exemplo, tá?
essa região do teu corpo, se ela está encoraçada, você pula. Você passa o sabonete até na barriga e depois vai lá para os pés. Tá? E não percebe que faz isso. E essa região pélvica, você deixa a água escorrer, mas não passa o sabonete, a esponja, não faz contato com ela. Tá? Então aí você começa a desconfiar. O que eu não estou pondo a mão na minha coxa? No banho. O que está acontecendo aqui? Que cinismo é esse? Tá? Não é por acaso que essa região do nosso corpo realmente ela deve ser cuidada, porque historicamente é uma região que a gente não deve mostrar aos outros, né? Tá? A que a gente chama de pudor. Mas é evidente que se fosse possível, era a região que a gente queria mostrar para os outros. Tanto que toda vez que o ser humano, de algum modo geral, pode ousar um pouco mais, ele ousa nessa região. Ah, vocês já viram como é que é no carnaval, por exemplo, né? Ali é permitido. Então, ali essa região é a mais aparente. Tá? Por quê? Tem que esconder o ano inteiro, então, e na verdade a parte que eu mais queria mostrar nessa oportunidade é o que eu mais vou mostrar. Tá? Então, nessa região, ela historicamente, ela é mais íntima. Tá? Ela é mais íntima, porque nela está contida, naturalmente, uma repressão social. Do teu corpo, tudo que você mais tem que esconder dos outros é essa região. Tá? Então, ela é naturalmente, culturalmente bloqueada. Tá? E se nós descuidarmos, nós vamos nesse aspecto social e bloqueamos mais ainda. Tá? Então, vai aparecer, por exemplo, com o orgasmo antecipado, falta de orgasmo no ato sexual, dificuldade de relacionamento, tá? De relacionamento sexual, muita dificuldade. Tá? A questão do prazer aparece muito também na comida, que é assim, eu estou com desejo de comer aquilo que eu sei que meu corpo não quer. Já viram isso? Diga para um gordo que ele não pode comer doce. Ele sonha com doce. Não fale nada, talvez ele não tenha vontade de comer doce, mas diga que ele não pode. Tá? Se disser que não pode, pois é isso que ele vai querer. Tá? Então, essa sedução de dizer para o gordo que ele não pode comer doce mexeu com essa couraça genital, abdominal, dessa região que a gente chama de couraça pélvica, mexeu com essa região. Tá? E, então, nessa região também estão todos os desafios da nossa vida. Quer ver que loucura? Olha, você nasceu para ser feliz. Eu, imagino, nasci lá no mato. No máximo, ter meu carro já está louco de bom. Não preciso mais do que isso. Já viram isso? Antes não tinha nem calçado para andar, hoje tem um carro. Ih, já fiz demais na vida, tá bom. O resto é lucro. Tá? Já ouviram isso? Já ouviram, né? Nunca falaram, certamente. Transpessoal está trabalhadíssimo. Tá? Então, esses pensamentos, quando eles nos pegam dessa maneira, eles estão denunciando um exagero de couraças nessa região e tem algumas prontinhas para a gente enfiar o dedo e explodir, assimilar, porque elas estão atrapalhando a vida da gente. Tá? Outro ponto que aparece nessa couraça pélvica também é assim. Acho que a Didinha mesmo que perguntou sobre intuição. Eu não preciso estudar. Eu olho para uma pessoa, intuitivamente eu já sei o que ela precisa. Ui, que medo que dá isso.
tá? Que medo que dá isso. Eu não preciso fazer formação nenhuma, nem ler livro nenhum, aliás, ciência é uma coisa tão chata. Eu olho para a pessoa e já sei o que ela precisa. Tudo isso é cronificação desse encoraçamento, quer dizer, a pessoa não poderia atender ninguém, né? Tá? E tá com o consultório aberto. Tá? Então, esse encoraçamento, ele Professor, foi, pois mas não. aí o exagero contrário também, né? Aham. Que eu Como seria o contrário? o contrário de que eu nunca estou pronta. Uhum. Eu Aí preciso está. estudar, porque o estudo vai ser contínuo, mas assim, aquela coisa de que primeiro eu preciso de tal título, outro título, para daí começar a trabalhar, por exemplo. Uhum. Aí você está falando do encoraçamento afetivo, tá? Aí é do afetivo. Esse pélvico, ele é de sobreposição aos outros, tá? O afetivo é que às vezes nos faz ficar assim tão cheio de desconfiança conosco que a gente precisa de 10 certificados para começar a fazer alguma coisa. Esse pélvico é o contrário. A gente não sabe nada e pensa que entende de tudo. Tá? Então, isso para nós na transpessoal é muito, muito, muito importante, porque nós sabemos que tem coisas lindas em termos de teoria, em termos de sensibilidade humana. Mas quando o indivíduo não treina e não sabe da sua sensibilidade, ele pode fazer um monte de besteira como essas. Ah, eu já tenho sensibilidade para abrir um tarô, por exemplo. Então, eu não preciso estudar tarô. Eu pego as cartas e eu já saio falando. Jesus, que medo que dá isso. Qual é a linguagem que você usa para dizer para as pessoas? Você sabe diferenciar uma coisa da outra, porque as nossas linguagens, elas são perigosas quando a gente não estuda a linguagem. Tá? A gente diz para a pessoa uma coisa que não é aquilo, é outra. As palavras, elas servem para muitas coisas, mas às vezes, quando a gente está explicando alguma coisa para alguém, tem que ter muito cuidado com a palavra, porque senão essa palavra pode ser distorcida. Tá? Veja só quando eu digo, Ângela, eu sei o que você sente. Impossível! Primeiro que sentir é uma coisa muito rara de saber o que sinto. Eu tenho reflexos do que sinto. Agora, sentir o que o outro sente, aí não dá, né? Ângela, eu imagino que você esteja percebendo em você algumas sensações. Ah, agora foi claro, né? Agora, eu sei o que você sente. Ah, me poupe. Vai dar confusão nessa linguagem. Então, imagina eu abrir uma carta e falar para a Ângela, Ângela, eu sei o que você sente. Não sabe, não sabe. Vai estudar. Tá? Então, veja, o trabalho da sensibilidade humana e a relação com os símbolos e arquétipos, que no caso o tarô é uma relação com arquétipos, tem que estudar. Tá? Qual é a origem do tarô? As 22 lâminas. O que significam 22 lâminas? Isso na história da humanidade, como ela surgiu, para que serve? Como é que isso funciona no psiquismo e qual é a linguagem adequada de lidar com isso? Tá? Porque senão eu mesmo, por falta de estudo, vou usar uma coisa que é linda e eu vou deturpar. Eu vou deturpar, vou desrespeitar aquilo. Não é? E além disso, nesse mesmo encoraçamento, o indivíduo que tem tendência a fazer isso que eu acabei de falar, tem um encoraçamento muito grande no pélvico, tá? E além disso, a pessoa está fadada a cronificar essa cronificação. Essa cronificação da pelve. Isso promove no indivíduo tempo de trabalho curto, porque ele pode fazer psicossomatizações a ponto de fazer doença psíquica. Tá? Ele pode fazer doença psíquica porque ele começa a entrar num mundo tão alucinado de que sabe o que está fazendo, sabe o que o outro sente,
né? Ele entra nessa piração e acaba cronificando e potencializando esse encoraçamento, e isso é um caminho da esquizofrenia. Tá? Ele começa a se separar de uma realidade palpável e fica sustentando e alimentando uma viagem na maionese. Tá? Caramba, faz o trabalho direito, né? Pode trabalhar, tem tantas coisas belíssimas. Então estuda. Aí eu olho para a planta, eu já sei qual é o chá que a pessoa precisa. Não, vai estudar a química daquela planta, é muito mais fácil. Use sua capacidade, sua disposição, seu prazer em fazer isso. Vai estudar a propriedade das plantas, você vai fazer um trabalho maravilhoso. Vai estudar as lâminas do tarô, você vai fazer um trabalho fantástico. Mas não vai achando que já consegue fazer sem estudar, sem ter um preparo para aquilo. Não é? Vocês devem conhecer bem isso que eu estou falando. Tá? Porque se não tiver esse cuidado, olha, nós estamos fazendo uma especialização em transpessoal. Isso é cuidar de si, isso é cuidar da profissão, isso é ter respeito por aquilo que a gente faz. Tá? Vai dar passe mediúnico, estuda o que é isso. Faz direitinho, tá? Não pense que trabalhar o dia inteiro, sair correndo, estressado, você pode chegar num lugar e dar passe. Não pode, meu Deus do céu. Tem preparação antes, durante, depois. Tem que ter respeito, preparação para tudo que faz. Tá? Não, eu entro na corrente, eu já cheguei, já estou pronto. Meu Deus, que medo. Tá? Tudo isso é caminho de doença psíquica. Então, esse encoraçamento, para nós, ele é muito importante, até porque eu recebo bastante no consultório situações assim, tá? Então, por exemplo, pessoa que está lá na parada de ônibus, olha para alguém, já recebe um santo e começa a dar consulta. Pensa. Meu Deus, tá? Mal encontra alguém, começa a conversar em algum lugar, já puxa o tarozinho da bolsa e já sai falando Jesus. Tudo isso está indicando que esse encoraçamento aqui está grave. Tá? Tem que dissolver, precisa de trabalho, tá? Precisa de trabalho, tá? Se concentra aí, Ângela, que eu vou te dizer o que você tem que fazer amanhã. Que viagem na maionese é essa, meu Deus? Tá? Estuda direitinho, faz as coisas direitinho, porque os trabalhos originalmente são tão lindos que não podem passar por esse tipo de comportamento, né? Que não é profissional, mas às vezes a gente pode abrir uma porta e dizer que é profissional e os outros vão confiar e a gente pode fazer, pode dar informações bem equivocadas e o retorno dessa energia fica no nosso corpo exatamente nesse encoraçamento. Tá? Isso é grave. Isso é bem grave. Tá? Então, esse é um dos encoraçamentos que nós transpessoais mais identificamos e mais precisamos conhecer para cuidar bem do nosso trabalho, para qualificar bem o nosso trabalho, tá? Porque para saber fazer direito uma coisa, tem que estudar teoricamente, tem que receber informações, tem que praticar. E, de um modo geral, nos nossos cursos, que nós temos cursos que nós trabalhamos com a formação de alguns profissionais em várias áreas, uma informação básica que conto a todos é mais ou menos assim: você precisa saber 3 vezes mais do que aquilo que você fala em aula. Enquanto você não sabe 3 vezes mais, não fale que sabe em aula. Não fale, não ofereça como trabalho, porque você ainda não está apto a dar conta daquilo que pode acontecer em aula. Tá? Tem como imagina, nós estamos falando de renascimento. Imagina convidá-los a fazer renascimento aí na casa de vocês. Nem nos encontros presenciais eu não faço isso. Tá? Porque precisa, nós falamos de renascimento, mas eu não vou convidá-los a fazer renascimento. Isso é uma técnica que
tem que estar profissionalmente ali junto. Ela é uma técnica individualizada para trabalhar em grupo, tem que ter muita experiência. Tá? E também é uma pós-graduação, né? Não é uma vivência de grupo terapêutico em renascimento, e também porque precisa vários encontros e não é um só. Então, não posso ser louco a esse ponto. Tá? Se eu tivesse bem encoraçado nessa região, eu faria um absurdo como esse. Tá? E depois vocês que se virem. Eu terminei meu trabalho e vou embora. Tá? E ainda de quebra, eu tocaria um tamborzinho aí para vocês depois ficar com isso na cabeça. Já pensou? Que doideira? Meu Deus, que louco. Tá? Então, esse é o... Pois não, alguém vai falar? Não, desculpa. Não, porque, nas vezes, assim, eu digo até no nosso meio, né, terapêutico, e que, aparentemente, às vezes, assim, você pode ler, você pode, mas a gente está mexendo com energia, né? E aí a gente não consegue ver o alcance, né? É igual uma palavra lançada, né? Eu tenho controle enquanto ela está, quer dizer, acho, né? Dentro de mim. A partir do momento que eu contei para o outro, a gente não sabe o alcance que isso vai ter, né? Isso vai reverberando, né? Então, é muito sério nesse sentido, assim, né? Da gente não saber até onde que as coisas Isso. podem, né? E o outro pode tentar fazer aquilo que a gente disse para ele fazer e a gente não tinha domínio sobre aquilo. E a coisa mais grave, Rô, é que o nosso psiquismo reconhece isso. E aí isso faz com que a gente vá se acostumando. Em pouco tempo, nós estamos fazendo doença psíquica. Tá? E eu fico com muita dosinha quando vejo no consultório pessoas chegando com essa condição, porque algumas já fizeram cisão do ego, já estão com medicação agora pro resto da vida e não pode trabalhar mais. Tá? Outras, às vezes, ainda dá para dizer para tudo, vamos tratar, não faça mais nada, fecha a sua salinha, pelo amor de Deus, fecha, traz a chave aqui. Claro que eu não faço isso, mas sugiro imediatamente, para tudo, vamos tratar disso, porque a coisa é séria, tá? O nosso ego está nos cobrando e a gente não atende, porque quando a gente mente, o nosso ego sabe. Sim. Evidente, né? Evidente que sabe. Então, nós acabamos produzindo automaticamente uma psicossomatização e ela vai cronificando. Em pouco tempo, a gente pode fazer uma doença psíquica. Tá? E aí isso é grave, porque de repente a pessoa está andando na rua e diz que está falando com Saint Germain, com Jesus. Entrou no prédio, Nossa Senhora indicou a sala. Como assim? Sala está lá, só perguntar na recepção, não precisa a Nossa Senhora dizer onde que é. Entende? É mais simples a coisa. É subutilizar, né? Tá? E eu acho que essas experiências vocês também já devem ter tido, né? Tá? Então, claro, veja, para trabalhar nesse aspecto, eu tenho um curso de formação que fiz e que hoje ofereço também para as pessoas, que é o estudo de estados alterados da consciência, porque, de alguma maneira, é muito sério o que acontece com quem faz isso. Tá? E certamente muita gente, às vezes, está ignorante no processo, que é o primeiro item que o Leonard ontem nos apontou. Olha, a ignorância é um problema, porque você pode querer fazer coisas que você não sabe que não sabe. Tá? Ele alerta como primeiro item o mal universal, ignorância. Tá? De não saber direito aquilo que está oferecendo e acha que sabe. Tá? Então, existe um protocolo, inclusive, para a gente mapear, e às vezes a pessoa acha que está fazendo um fenômeno e não tem nada de fenômeno. Tá? Acha que está tendo visões e não tem visões.
Tá? Então, às vezes o ego está tão rebaixado que ela precisa inventar um poder para ao menos se empoderar um pouquinho da vida. Quando isso é leve, ok, tudo bem. Agora, quando isso começa a fazer parte do dia a dia, aí é perigoso. Aí é perigoso. E o caminho é perigoso mesmo, que pode produzir na pessoa alguma doença psíquica, e doença psíquica não avisa. A gente não sabe quando pode estourar. Tá? Uma das coisas mais graves que pode acontecer é a cisão do ego. A cisão do ego é assim, nós já falamos que ele é o centro da consciência, né? Então, é o ego, é essa estrutura que se comunica com o mundo externo a nós. Então, é um filtro da nossa vida. Então, essa estrutura precisa receber nossa atenção, todo o cuidado, né? Quando essa noção, quando o ego fica agredido por algum tipo de doença psíquica, ele se rompe, e se ele se rompe, nós perdemos noção de realidade. Nós não sabemos mais o que é interno e o que é externo. É a depressão. Depressão. A depressão é uma doença, Didinha, que pode acontecer com qualquer ser humano, mas existem vários elementos para a gente identificar numa pessoa para dizer que ela está em depressão. Tá? A depressão pode acontecer por fragilidades do ego, mas não quer dizer que a gente não possa recuperar. O ego ainda não foi cingido, tá? Ele ainda não foi separado. A depressão ainda não é uma doença irrecuperável como a esquizofrenia. Esquizofrenia, não. O ego foi partido, perdeu noção de realidade. A depressão, não. A depressão é um evento, é um período da nossa vida. Tem tratamento para isso, tá? Tem tratamento, não chega a ser a deturpação do ego, tá? Por um período, o ego fica rebaixado e com dificuldade de reagir. Aí o tratamento é compartilhado. Psicoterapia e medicação. Porque aquele corpo está sem energia, então a medicina precisa colocar um pouco de endorfina e tudo aquilo que os exames demonstraram, porque o corpo não está produzindo. Então, a medicina precisa entrar com medicação para dar conta da qualidade desse corpo, inclusive com nutrição, e a psicoterapia para o indivíduo trabalhar, sair desse lugar. Então, a primeira estratégia é sair desse lugar. Mais tarde é que, se necessário, a psicoterapia vai trabalhar a razão pela qual o indivíduo entrou para esse buraco. Tá? Mas primeiro se trabalha a sair dali. Depois é que vai trabalhar o entendimento qual é o ponto nevrálgico que fez a pessoa cair naquele ponto. Nos últimos anos, a depressão tem sido assim uma queixa comum, mas nem todas as queixas são depressão. Na psicologia, a gente tem tido alguns problemas com outras áreas científicas, porque na psicologia a gente não trabalha com medicação, a gente estuda um pouco de medicação para ter uma ideia, até inclusive quando um médico prescreve uma medicação, a gente tem uma ideia do que o médico pensou para medicar, ou o que o psiquiatra está pensando do tratamento daquela pessoa. A gente tem uma ideia disso sabendo da medicação, mas a gente não sabe da medicação como o psiquiatra sabe, como os médicos sabem. Às vezes, quando necessário, a gente faz contato com eles, né? Mas, de um modo geral, nós psicólogos não temos profundo conhecimento como psiquiatra e médico.